Olá, é muito bom poder voltar aqui e continuar falando com os irmãos um pouco mais sobre o nosso sacerdócio. Como eu disse na ministração que eu fiz no último domingo, nós, como comunidade cristã, unidade missionária, nós temos o peso, nós carregamos o encargo de vivermos cada vez mais esse chamado para a oração. Nós entendemos que, como cristãos, como sacerdotes, nós precisamos estar voltados para uma vida eficaz de oração. Quando nós há uma vida de oração, quando nós nos aplicamos a uma vida de oração, nós estamos cumprindo o nosso sacerdócio, nós estamos levando avante, levando à frente aquilo que o Senhor confiou a nós, que é o quê? Ligar o céu e a terra. Então Jesus, ele ensinou aos seus discípulos, assim na terra como no céu. Então, como sacerdotes e discípulos de Jesus, principalmente como sacerdotes, nós precisamos ligar o céu com a terra com o céu. E nós fazemos isso através do ministério da oração, através de nos dedicarmos à oração. Fazemos isso no lugar secreto, isso é muito bom. O lugar secreto, basicamente, ele funciona muito para as nossas questões particulares, os nossos anseios particulares, nossos objetivos, nossas angústias, particulares, Mas nós também temos a oração coletiva. A oração coletiva é quando nós nos reunimos com outros irmãos para juntos ministrarmos o coração de Deus. Na oração coletiva, o exercício mais importante que nós fazemos é discernirmos o coração de Deus, a vontade de Deus, a presença de Deus, a ação do Espírito Santo de Deus. Então, no domingo, na mensagem passada, eu falei sobre Êxodo 19, verso 5. E eu chamei atenção para alguns verbos, algumas palavras que nós precisamos atentar, que foi ouvir, guardar, separar, reino e sacerdote ou sacerdócio. Então nós precisamos entender que nós temos um grande chamamento na nossa vida, que é o chamamento sacerdotal. E o sacerdote, como eu disse, ele tem duas preocupações. Uma é com a presença de Deus. Segunda preocupação do sacerdote é com a proclamação do Evangelho. Então nós lemos 1 Pedro 2,9, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, uma das coisas que nós falamos na última mensagem foi que nós precisamos observar a consagração que é feita. Nós recebemos o Espírito através do óleo, nós recebemos a palavra através da água, nós recebemos a comunhão do Espírito Santo através do sangue. Então, nós vimos na última ministração e nós lemos na Bíblia que o sacerdote ele era lavado com água, ungido com óleo, marcado com sangue. Sangue na orelha direita, no polegar direito, no dedão do pé direito, prestando atenção sobre aquilo que ele ouve, aquilo que ele faz e por onde ele anda. Então nós fomos consagrados através de uma ação sobrenatural do Senhor, quando ele nos separou das trevas para a sua maravilhosa luz, com o objetivo de nos ocuparmos com a sua presença e a proclamação das suas virtudes. Agora,
Apóstolo Paulo, ele nos chama a atenção para essa identificação. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 10, ele fala, para conhecer, Filipenses 3:8, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte. Nós vimos que o sacerdote, antes de sacrificar o animal, ele colocava a mão sobre ele. Então, ele se identificava com aquele animal, ele orava diante de Deus com a mão sobre aquele animal. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos irmãos em Filipos que nós precisamos conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte. Então nós precisamos nos identificar com Cristo na sua morte para que possamos compreender a grandeza do nosso chamamento. A grandeza do nosso chamamento nos coloca diante de Deus como intercessores, como aquele a outra, ou seja, vai ligar a terra e o céu. Como intercessores nós vamos fazer isso. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8, o apóstolo Paulo fala, portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. Então, nós somos chamados pelo Senhor, separados pelo Senhor, separados para o Senhor. Então, quando eu cumpro o meu chamamento sacerdotal, eu estarei desenvolvendo um trabalho de oração, de intercessão, de busca pela presença. Eu entro diante de Deus, muitas vezes carregando nomes de pessoas, como os sacerdotes faziam. Eles tinham o nome das 12 tribos nos seus ombros, eles tinham o nome das 12 tribos para entrar diante do Senhor. Então, nós entramos muitas vezes diante do Senhor, intercedendo, clamando a Deus por vidas, clamando a Deus por cura, clamando a Deus por salvação, clamando a Deus por solução, por intervenção. Este é um trabalho sacerdotal. Este é um ministério do sacerdote, entrar diante de Deus, estar diante de Deus. E quando nós estamos diante de Deus e ouvimos, lembra? Ouvimos a sua voz, nós vamos fazer aquilo que ele está fazendo. O perigo de nós não estarmos diante de Deus é nós fazermos aquilo que ele não está fazendo. É andarmos onde ele não está andando, que ele não está se movendo para aquele lado naquele momento. Então, quando nós nos colocamos, quando nós nos apresentamos diante de Deus, nós vamos aprender a nos mover onde Deus está se movendo. Vamos aprender a fazer o que Deus está fazendo, porque o sacerdote, ele vai se preocupar, ele vai se ocupar com a presença, com a glória, com a vontade de Deus, com o plano de Deus, com o projeto de Deus. Então, nós como presbitério ouvimos e entendemos do Senhor que precisamos alcançar a cidade de Jundiaí. Precisamos alcançar as 10 cidades ao redor de Jundiaí. Já estamos em Itupeva, já estamos em Itatiba, estamos olhando para outras cidades, estamos trabalhando na conquista de mais famílias. O Senhor já tem acrescentado famílias a nós nestas cidades. Agora precisamos ouvir a voz de Deus para avançar para a periferia da cidade de Jundiaí, aos arredores da cidade de Jundiaí, o centro da cidade de Jundiaí. O norte, o sul, o leste, o oeste precisam ouvir o Evangelho, precisam ser evangelizados por nós. Agora, nós precisamos ouvir de Deus como faremos estas coisas. Por isso nós falamos dos setores, por isso nós estamos chamando os pastores de grupos familiares
para estarem se reunindo de acordo com a sua região, para estarem traçando projetos, para estarem traçando formas de alcançar o bairro, de avançar. Sabe o que os irmãos estão fazendo? Orando. Os irmãos estão buscando a face do Senhor para compreender no Senhor como fazer o trabalho. Nós não estamos querendo implantar um método, não. Nós queremos expandir a presença, queremos expandir a glória, queremos expandir o evangelho, queremos seguir Jesus por toda a Jundiaí e esta grande decápole ao nosso redor. E nós queremos convidar você, nós queremos convidar cada família, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente e criança para juntos pregarmos o evangelho. Mas nós precisamos da direção do Espírito Santo. Nós precisamos da unção do Espírito Santo. Nós precisamos nos ocupar, gastando tempo, ouvidos, queridos e queridas irmãs, vamos exercer o nosso chamamento, o nosso chamado sacerdotal. Vamos juntos buscarmos a voz do Senhor, a presença do Senhor. Vamos adorar o Senhor, vamos contemplar a beleza da sua santidade. Vamos nos alegrar na sua presença. Deus te abençoe, em nome de Jesus.